Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Stael e eu sou arquiteta. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês qual a menor área possível para uma mini casa acessível com um quarto de casal e ambientes individualizados. É importante saber que para a realização de qualquer projeto que tenha acessibilidade é obrigatório seguir os parâmetros mínimos exigidos pela ABNT NBR 9050 de 2020, que é a norma de acessibilidade. Essa norma ela visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificação, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. Na primeira parte do vídeo, vocês conferiram, um passeio por todos os ambientes da casa, e agora eu vou apresentar para vocês todos os detalhes do projeto de acordo com a norma. Essa forma de apresentação eu chamo de Tour 3D e é a forma que eu também apresento o projeto para os meus clientes. Desde os primeiros modelos, os conceitos, até a finalização do projeto. Então, bora começar a análise desse projeto. Essa casa é feita para o uso de uma pessoa em cadeira de rodas. Então, o primeiro ponto da norma que deve ser analisado é sobre espaço de manobra e circulação. Vamos começar. Aqui, ó, com o Tour 3D, como vocês podem ver, eu posso andar livremente pelo projeto como se fosse um jogo. Bom, entrando na casa aqui, eu vou pegar uma imagem para exemplificar para vocês sobre a norma de circulação. O primeiro ponto que eu analisei para começar o projeto, o mais importante que a norma exige, é que cada ambiente da casa tenha pelo menos uma área que possibilite um giro livre, sem qualquer obstáculo, de 360 graus. Esse giro ele tem um raio de 1,5 metros, e como vocês podem ver aqui, ó, na sala, um giro livre, na cozinha, um giro livre, na área de serviço também tem esse giro, no quarto e no banheiro. Pode ser em qualquer localização, mas contanto que tenha esse giro desimpedido. Segunda coisa que a gente tem que analisar com relação à mobilidade, circulação, é a questão de possibilidade de aproximação e uso do mobiliário, Por exemplo, aqui vocês podem ver que a pessoa consegue utilizar independentemente o sofá, O sofá não pode ter braços para que eu possa haver a transferência da cadeira. Acessa esse buffet, que no caso desse projeto tem um cantinho do café e também tem algumas portinhas aqui. Consegue acessar tranquilamente a televisão, e o mobiliário da televisão. Aqui no banheiro segue totalmente a norma, A norma tem uma grande exigência para o banheiro, que eu vou mostrar para vocês em breve. Aproximação na pia e transferência para o vaso e transferência para o chuveiro. Aqui no quarto também, tudo livre para fazer a transferência para a cama. Aí na circulação do quarto eu fiz uma circulação que é a mínima para poder fazer a rotação de 90 graus. Por isso que o quarto acaba ficando maior. Então, assim, essa casa ela preza pelo conforto, Porque até que poderia ter um espaço de circulação aqui de 90, mas ele atrapalharia a questão da curva aqui, que tem que ser no mínimo esse deslocamento aqui, ó, definido pela norma. E também facilita o acesso ao guarda-roupa, a pessoa também pode virar aqui na frente. E aqui nesse cantinho eu aproveitei para colocar uma mesinha, com um notebook, uma mesinha de trabalho dentro do quarto. Aqui tem um criado mudo, serve de auxílio. E vindo na parte da cozinha, aproximação livre para a área da pia. Também aqui, ó, funciona como uma mesa. Metade tem um armário e metade aqui tem uma área livre para a pessoa poder usar como mesa. Esses detalhes de todos os mobiliários, eu vou mostrar para vocês ao longo do projeto. Aqui é para vocês compreenderem a necessidade de aproximação e de circulação. De acordo com a norma, o espaço que a cadeira ocupa é 80 centímetros por 1,20 m. Voltando ao projeto 3D para continuar a análise da norma, eu vou falar agora sobre as portas e janelas.
né? Um detalhe muito importante. A porta, ela tem que ter uma largura livre de 80 centímetros. Mas, por exemplo, isso não significa que essa porta ela tem 80 centímetros de largura. Porque, como a gente sabe, uma porta de madeira ela ocupa mais espaço, a circulação fica geralmente uns 3, 4 centímetros menor, né, de largura, por causa do batente. Então, vamos colocar como exemplo a porta de madeira. O ideal é uma porta de 90 centímetros, que é o que eu coloquei nesse projeto todo, para que haja essa circulação aqui sobrando, por exemplo, até mesmo quando tem a abertura da porta, né? E o que sobra daqui até aqui seja no mínimo 80 centímetros. Como vocês puderam conferir, é a largura definida pela norma que a cadeira precisa. Sobre a janela, ela tem que ter um acesso do chão até a parte de abrir de 60 centímetros a 1,20 m, para que a pessoa consiga de forma independente abrir a janela, né? Então, assim, por exemplo, se essa janela tiver esse tipo de trinco aqui na parede, então ele pode ter no máximo 1,20 m, né? E isso acaba influenciando na altura da janela até o peitoril, né? No caso dessa janela que eu usei para o projeto, isso varia de cliente para cliente e pode ser adaptado, né? Seguindo a norma de iluminação mínima também, que é exigida pela prefeitura de cada cidade. Geralmente é 1,10 m de altura, que é o normal para uma janela, mas para facilitar a abertura dessa janela para este modelo em específico, que tem 1,20 m aqui até o chão, eu coloquei apenas 80 centímetros. E também para o caso da pessoa, né, do cliente, é uma escolha poder ter o alcance para ver a janela. O segundo ponto é sobre a cortina. Pode sim usar uma cortina de pano, né, de abertura normal, que puxa cada uma para um lado, mas o ideal é uma cortina estilo persiana, né? Porque ela tem uma facilidade de abertura, de fechamento, sem precisar deslocar de um lado para o outro para poder realizar essa ação. Então, assim, a ideia da casa acessível, além de seguir a norma, é também usar os itens para facilitar o dia a dia, né? Não causar problemas. Sobre o aparador buffet, né? A aproximação dele é pela lateral. A pessoa consegue abrir as portas, consegue pela altura dele, né? Que tem que ser no máximo 85 centímetros aqui, pela norma. Então, a pessoa consegue ter acesso a todos os itens. Um detalhe para vocês. Este aparador, ele é um móvel que pode ser encontrado em qualquer loja de mercado. No final, eu vou deixar um link para vocês conferirem esses móveis que eu usei no projeto, né, para poder mostrar que não precisa, para uma casa ser acessível, não significa que necessariamente tenha que comprar, mandar fazer móveis específicos para casa, né? No mercado mesmo, em qualquer loja, encontra móveis que podem ser acessíveis. Então, assim, varia de acordo com o gosto e a necessidade da pessoa que vai ser proprietária da casa e que tenha essa necessidade de acessibilidade. Sobre o sofá, também é um sofá que pode ser facilmente encontrado em qualquer loja. Esse modelo, ele é um sofá-cama, né? Puxando ele para frente, ele vira uma cama. E é também um sofá sem braços, para que a pessoa consiga fazer a transferência. Chegar aqui na lateral e fazer a transferência para o sofá, ele tem que ser livre, em qualquer hipótese. Esse painel de televisão que eu escolhi também é um painel encontrado em lojas de mercado, né? Um painel que permite o uso total. Aqui embaixo tem duas portas para guardar outros itens, né? A pessoa consegue alcançar todos esses detalhes por aproximação lateral sem nenhum problema. Uma visão da sala para vocês, né? Vou colocar outra visão aqui da sala. A sala, no geral, é uma parte bem tranquila da casa. Agora vamos ao banheiro. O banheiro, todo ele tem uma série de exigências pela norma.
cada item desses daqui, alturas, larguras, então assim, é a parte mais complexa, um pouquinho, né, mais complexa da norma de acessibilidade e super importante de ser seguida. Eu vou pegar uma imagem para vocês aqui e mostrar algumas dimensões que ocorrem no banheiro de acordo com a norma. Primeiro, uma visualização frontal com o chuveiro e as barras, o assento, que tem que abrir e fechar, tem que ser móvel. Todas as barras do banheiro, tem também para a localização e a altura do papel higiênico. A lixeira pode ser livre, mas eu coloquei nesse canto aqui entre as barras, que é questão de segurança, né? O ideal é uma lixeira como essa, que a pessoa simplesmente, ela é giratória, então a pessoa simplesmente encosta a mão e consegue jogar facilmente o papel lá dentro, né? Então, como vocês podem ver aqui, não tem como eu entrar em detalhes nesse vídeo, então vai ficar muito longo sobre cada medida do banheiro. Então, se vocês quiserem dar um pause para poder analisar. Outro detalhe também é que o box ele não tem aquele desnível que encontra normalmente. Até pode usar, mas no caso, como esse é um banheiro mínimo, né, pela questão do espaço, eu segui a parte da norma que diz que o piso do box em nível com o restante do banheiro, com inclinação máxima de 2% para o escoamento da água, ou seja, o banheiro sem nenhum degrau de desnível, mas apenas com um desnível de 2% para que a água consiga seguir até o ralinho, sem nenhum problema. Isso também acontece nesse ralo que eu coloquei aqui embaixo da pia, né? Porque imaginar, se tiver algum problema de vazamento da água, né, no banheiro, em qualquer lugar, ela tem duas opções de escoamento. Sobre o sifão, isso vale para toda a casa, todo local que precisar de usar um sifão, seja área de serviço, cozinha e banheiro. O sifão sempre deve ser de plástico, apenas, não pode ser de metal, porque se houver uso de água quente, a pessoa pode acabar encostando e ter queimaduras. Itens deve estar na faixa de alcance acessível entre 80 centímetros a 1,20 m de altura. Não pode ter nenhum item na casa acima de 1,20 m de altura para que a pessoa em cadeira de rodas possa alcançar sozinha. Aqui mais alguns detalhes de medidas das barras, do vaso sanitário. Voltando ao projeto, depois que vocês puderem conferir as dimensões. É assim que fica o banheiro já pronto e decorado. Aqui a janela do banheiro tem uma corrente bem longa, estilo basculante, para que a pessoa consiga abrir e fechar sem nenhum problema, né? Porta com barra, porta abrindo para fora para facilitar. De acordo com a norma, para locais públicos é ideal que tenha um barrado na porta para proteger, né? A questão da pessoa poder esbarrar a muleta ou esbarrar a cadeira de rodas protege a base da porta, mas para um projeto residencial não é obrigatório. Então isso depende da pessoa querer proteger ou não a base das portas dela dentro de casa. Outro detalhe importante sobre a aproximação da pia é que não pode ter nenhum obstáculo aqui embaixo. E eu sei que às vezes vocês podem pensar, mas e aquele buraco que a gente costuma ver em vasos de banheiros acessíveis? Não, aquilo não é certo, aquilo é totalmente errado e não existe pela norma, né? Então o vaso tem que ser liso e respeitando as alturas de acordo com a norma. Agora a gente vai para a análise do quarto. A janela é no mesmo esquema que eu já expliquei para vocês, né? As janelas dessa casa em específico têm um padrão de 80 centímetros até o chão do peitoril. A cama, ela deve ter no máximo 46 centímetros de altura para possibilitar a transferência que ocorre por essa lateral aqui. Área de giro do quarto na entrada. Possibilidade de circulação por aqui. Entre o armário e a cama, a pessoa pode colocar a cadeira de frente ou seguir até a bancada por um giro de 90 graus. Aqui tem 1,20 m por 1,20 m. Portas do armário de correr. Aqui eu coloquei um detalhezinho de um mural de fotos, né?
Mesma questão estética no quarto, de preferência da pessoa. E o topo aqui não pode ultrapassar 1,20 m. Ou, por exemplo, se aqui for a última área que realmente vai ser de colocar fotos, não ultrapassar essa altura de, no máximo, 1,20 m para que a pessoa possa utilizar. Vou fazer um tour pelo quarto. Todas as áreas que exigem uso de uma mesa, bancada ou pia com aproximação livre, como eu já expliquei para vocês, né? Então eu vou mostrar agora a imagem do quarto com as medidas da norma. Mais alguns detalhes sobre bancadas. Isso aqui vale para bancadas de modo geral, tirando a do banheiro. Do banheiro tem uma altura definida de 80 centímetros. Aqui em cima no máximo. Então, assim, bancadas de forma geral, mesas, bancadas de estudo, ela tem que ter, no mínimo, na base, 73 centímetros. E até o topo pode ter de 75 a 85 centímetros. Então, essa daqui, no caso, também é um móvel em que pode ser encontrado em qualquer loja de mercado, na internet, de móvel, qualquer loja de móveis. Então, ele tem no mínimo aqui 73, tem apenas a espessura da bancada que é de 2 centímetros, totalizando 75 no mínimo aqui em cima. A maçaneta da porta, ela deve ter altura de 80 centímetros a 1,10 m. Já expliquei para vocês sobre as janelas, já expliquei também sobre as persianas e a altura da cama, que deve ser no máximo de 46 centímetros. Então, aqui vocês quiserem dar pause também no vídeo, podem conferir essa imagem com detalhes de acordo com a norma. Vamos sair do quarto agora e seguir para a cozinha. A cozinha poderia ser integrada, né, no caso, com a sala, que acontece muito, mas aqui eu optei por separar com o drywall. Então, assim, não é uma separação com nenhuma parede espessa, como acontece com o resto da casa, que são paredes comuns de 15 centímetros. Aqui foi separada apenas com drywall. É uma questão de individualizar ambientes, questão de gosto mesmo, né, de preferência. Circulação tranquila, de acordo com a norma, até a cozinha. E chegou aqui no meio da cozinha uma área de rotação 360 graus. Bom, como eu expliquei para vocês, né, eu utilizei a própria bancada, que fica no cantinho da cozinha, para metade dela servir de armário e metade dela servir de mesa. Servir de mesa de refeição. Sobre os itens, ó, essa cozinha ela não tem nenhum armário alto, nenhum item aqui que passe de 1,20 m de altura, né, para que se torne acessível. Até mesmo o relógio, é um relógio que está no limite, 1,20 m. A parte do armário baixo com aproximação lateral, é possível a utilização de portas de abrir, mas o ideal para que a pessoa consiga alcançar os itens sem nenhum problema são as gavetas, né? Eu apenas mantive a porta aqui na lateral por causa da altura da mesma, né? A partir de uma certa altura, a gaveta já não vale mais a pena, né? A pessoa não consegue ver os itens lá dentro. Então, pela altura aqui, eu optei pela porta, e aqui é 1,20 m, fica livre para um armário aberto para colocar qualquer item que a pessoa queira, né? Então, assim, é uma questão de estética e também de função. Do outro lado da cozinha, a gente tem uma geladeira. Essa, para uma casa acessível, não é ideal colocar uma geladeira dupla, uma geladeira com congelador em cima, né? O ideal é uma geladeira de apenas uma porta e de no máximo 240 litros, porque essas geladeiras, ela geralmente não ultrapassam uma média de 1,40 m de altura, né? E 1,40 m, como eu vou mostrar para vocês a imagem, 1,40 m é a altura de alcance eventual,
Vamos imaginar assim, raramente a pessoa tenha que acessar algo que tem 1,40 m de altura. Então, esse objeto pode existir, mas não é ideal. A pessoa acaba tendo que fazer muito esforço para alcançar o objeto nessa altura. Então, a altura máxima é de 1,20 m. Aí vamos imaginar, a pessoa ela tem preferência por congelador na casa dela, então o ideal é uma geladeira inverter, que é uma geladeira que vai ter o congelador aqui na parte de baixo. Então a pessoa pode ter um freezer, pode ter um congelador grande e com o acesso facilitado. Pia com acesso total, sem obstáculos na parte de baixo, para acessar tanto para lavar as vasilhas, quanto também para poder acessar o fogão, que pode ser pela lateral da pia ou por aproximação frontal. Esse espelho aqui, ele é essencial para que a pessoa, vamos imaginar aqui. Nesse caso, nessa casa, eu usei um fogão comum, porque eu poderia ter feito a bancada até o final, colocado um cooktop e em algum outro lado, talvez aqui, colocado um forno baixo. É o ideal, para a pessoa. Mas nem todos têm acesso a conseguir comprar esses dois itens separados, porque a gente sabe que é bastante caro. Então, assim, existe sim a opção da pessoa poder comprar um fogão normal, e utilizar ele sem qualquer problema. Então, assim, o ideal é que seja retirada a tampa de vidro, qualquer tampa que o fogão tenha, e aqui na parede seja colocado um espelho com um ângulo de 10 graus, para que a pessoa está cozinhando aqui, ela consiga ver a comida no fundo da panela, para ver se já atingiu o ponto. E esse depurador de ar, ele exemplifica essa altura de alcance eventual de 1,40 m. Somente quando a pessoa precisar usá-lo, em ocasiões raras, ela aciona o botão que está a 1,40 m de altura, liga e desliga sem nenhum problema. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem da cozinha com as medidas de acordo com a norma. Primeiro a parte da mesa de jantar e do armário. Que vocês podem ver o que eu falei. Os armários podem ter portas ou gavetas, mas gavetas são mais indicadas para alcançar, aqueles itenzinhos que ficam até lá no final. A altura máxima dos itens de 1,20 m, Por exemplo, você vê aqui, mas esse item aqui está bem mais alto, mas ele é um item que não vai ser acessado, ele é um item de decoração, ele fica fixo aqui em cima. Sobre as tomadas, que eu ainda não entrei em detalhes sobre elas, vou começar a falar agora. As tomadas podem ser de 0,40 metros, ou 40 centímetros, até 1 metro de altura. Então, tomadas baixas 40 centímetros, tomadas altas no máximo 1 metro de altura. Vou dar um exemplo para vocês com relação às tomadas de uma casa que não é acessível. O mínimo exigido é 30 centímetros, então 30 para 40 já dá para notar a diferença. E o máximo, pode chegar na verdade até 2 metros, 2,20 metros. Mas uma tomada média tem 1,30 m de altura, em uma casa que não é acessível. Então, assim, aqui já dá para notar bastante diferença da questão das tomadas. Sobre largura de bancadas, para que a pessoa possa acessar esse item, por exemplo, vamos imaginar, tem um item aqui na parede, ele está até 1,20 m no máximo. Bancada, 50 centímetros. De largura, que é o que eu usei nesse projeto, para poder, se a pessoa precisar no futuro colocar qualquer item na parede até 1,20 m, ela possa alcançar. Mas a bancada pode ir até 64 centímetros. Mas se ela tiver a dimensão de 64 centímetros, vamos imaginar no máximo, o item que a pessoa pode alcançar diminui para 1,10 m de altura. Aqui a mesa de refeição, no caso ficou integrada com o armário, que é a bancada de refeição, com as medidas que já expliquei antes, 73 centímetros no mínimo, livre aqui embaixo, e o topo dela pode ter de 75 a 85. Vamos imaginar, aqui mesmo tem uma saia de 5 centímetros. Agora, do outro lado da cozinha, a geladeira com no máximo 240 litros, pela questão da altura de alcance dela, como eu expliquei. E se precisar de freezer, tem que ser uma geladeira inverter. O espelho, com
10 graus de inclinação para que a pessoa possa ver a comida, né? Então, assim, todos os detalhes que eu já expliquei antes, aqui vocês podem dar um pause e conferir essas imagens, né? Então, assim, vamos mostrar aqui a questão da pia. A pia da cozinha já é diferente da questão da bancada, né? Aqui a gente não mede a altura mínima pela bancada, aqui, ó, pela base da bancada, que são 73 centímetros. A gente mede a altura mínima pela base do bojo da pia, né? Então, aqui do bojo da pia até o chão tem que ter 73 centímetros no mínimo. E o topo aqui tem que ter no máximo 85 centímetros. Voltando ao projeto. A saída da cozinha eu coloquei com uma porta de correr. Então, assim, como vocês podem notar, essa porta de correr ocupa ainda mais espaço de largura, né, para os acessórios dela. A porta chega no máximo até aqui, não abre até o final. Então, assim, eu preciso de 80 centímetros livre aqui. Então, se ela ocupa ainda mais espaço que uma porta de madeira para a questão da abertura, dos batentes, então eu coloquei essa porta aqui com 1 metro de largura total, para que a abertura aqui fique com 80 centímetros livre no mínimo. Chegando no último ambiente da casa, que é a área de serviço, né? No caso, a área de serviço aqui, ela é na área externa, né? Ela não é integrada com o restante da casa. Então, vamos aos detalhes. Um detalhe muito importante da área de serviço, né, que, por exemplo, ao contrário da cozinha, que tem como ter o uso de um fogão normal, com algumas adaptações, aqui na área de serviço apenas é possível o uso da máquina frontal, esse estilo de máquina aqui. Aquela máquina que tem o acesso por cima, não é possível, em hipótese nenhuma, de utilizar em um projeto acessível. Então, assim, é a única parte da casa que realmente não tem como economizar e que vai ter que ter um gasto a mais para ter esse conforto da máquina de lavar. A medida da bancada do tanque também segue as medidas que eu já mostrei anteriormente na norma, né? Sobre a parte livre, sobre o sifão também, que tem que ser sempre de plástico, né? Aqui eu aproveitei e fiz uma bancadinha acima da máquina, né, que está nesse limite de 85 centímetros de altura. E aproximação livre, que a pessoa pode fazer por aqui. Também a inclinação de 2% para a água escoar. Aqui, ó, vou explicar para vocês sobre a cobertura da área de serviço. O que acontece? Isso aí já são normas de prefeitura, né? Então, assim, para que a cozinha possa ter essa iluminação, eu tive que fazer uma cobertura aqui com pergolado, né, e cobertura de vidro para que não chova na área de serviço, né, que os raios solares possam entrar e iluminar a cozinha. Então, tecnicamente, a área de serviço é apenas essa parte aqui que está com o revestimento na parede, essa pequena área. O varal de teto, ele fica nessa cobertura maior, né, considerada área de serviço. Foi a melhor opção, né? Até possível no futuro colocar um varal aqui, mas como é uma área aberta, tem que ter uma precaução para quesito para dias de chuva, né? Então, por isso tem essa opção desse varal de teto aqui, que a pessoa pode acessar facilmente, né? E mesmo ele estando em cima da pia, com aproximação aqui, consegue colocar os itens até o final e utilizar sem nenhum problema o varal. Depois só puxar ele para cima e tá tudo certo. Aqui também na área de serviço tem 2 armários, né, para guardar vassouras, baldes ou qualquer outro item que precise ser guardado aqui. Ele não é um armário só, né? Por exemplo, vocês podem ver que as maçanetas deles estão invertidas, né? Para quê? Para que a pessoa possa aproximar aqui na lateral e abrir o armário e ter acesso a todos os itens. E que possa aproximar aqui na lateral, abrir o armário e ter acesso a todos os itens. Por causa desse espaço aqui na frente, que ele tá com mínimo, né? Ele é basicamente para a pessoa possa circular. Não tem como parar a cadeira aqui e abrir o armário, que não vai ter espaço.
Então, por isso, a aproximação para o armário ficou dessa forma e a abertura dele é invertida. Na verdade, são 2 armarinhos aqui na área de serviço. Mas a área de serviço tem o giro, que é aqui. Esse giro possibilita a volta, acesso a toda a área de serviço, aos armários e também essa pequena área externa, né? Que ficou sobrando aqui por causa do lote e da área da casa, né? Temos que ter 1,5 m aqui de largura no fundo, né? E no caso ficou um pouquinho maior, ficou 1,65 m por causa da circulação de raio de diâmetro de 1,5 m que precisaria ter aqui, né? O lote ele tem 81 metros quadrados, ele é 6,75 por 12, e aqui no fundo sobra essa área, né? Uma areazinha externa muito boa, mas ela não entra como área da casa. Aí aqui no cantinho é um pequeno jardim vertical, né? A pessoa pode aproximar, pode acessar, pode ser qualquer planta que ela queira plantar aqui, temperos, né? E chegamos agora ao final do projeto, né? Que eu vou revelar para vocês qual a área dessa casa. E a área da casa é 49 metros quadrados. Então, assim, vocês podem notar que uma casa como essa, acessível, que tem um quarto de casal, que é uma casa com ambientes individualizados, né? Realmente é a área mínima, não tem como ter menos do que isso. São 49 metros quadrados. E entrando no conceito das mini casas, kitnet ou tiny house, né, que tem esse conceito de ser minimalista, ela é até considerada uma casa grande, porque esse conceito ele considera mini casas de 10 a 40 metros quadrados. Mas para essa casa ela tem uma necessidade especial, ela precisa seguir a norma, ela precisa desse conforto, né? E também tem a questão de toda a necessidade que deve ser seguida para o cliente. No caso de uma casa particular, não é a mesma coisa que ambientes públicos. Ambientes públicos basta apenas seguir a norma, que está tudo certo. E já numa casa privada, né, para uma pessoa específica, você tem que seguir, além da norma, também as necessidades do cliente. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre as áreas da casa. Agora aqui vocês podem conferir a planta completa da casa, com as áreas, né? E as portas, como eu disse para vocês, 90 centímetros, dimensões de janelas, área de cada ambiente, da sala, do banheiro, do quarto, da cozinha, da área de serviço. Para conseguir diminuir, vamos dizer assim, essa kitnet acessível, né, essa mini casa acessível, apenas se os ambientes fossem integrados, né, aquelas kitnets que têm apenas o banheiro de forma isolada, individualizada, e o restante funciona com um conceito aberto, né, a cozinha, a sala, a parte do quarto. Até se vocês gostarem desse projeto, eu posso trazer esse modelo estilo loft, ou também chamado de apartamento estúdio, para vocês verem qual seria o mínimo para esse modelo de uma casa acessível. E como bônus para quem chegou até o final do vídeo, eu vou deixar o link na descrição para o blog do meu site, para vocês poderem conferir essa casa em forma de artigo completo, com todos os detalhes, todas as imagens também vão estar inseridas no site, além de uma imagem extra que é a imagem com todas as dimensões da casa. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que é possível fazer uma casa minimalista e acessível. Então, assim, vai depender apenas do tipo de necessidade do cliente. Acessível não significa apenas cadeiras de rodas. Pode significar uma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade, por exemplo, que use muleta, que use um andador. Pode ser uma pessoa cega, né, com qualquer necessidade de adaptação na casa. Então, assim, é importante, além da norma, como eu já frisei antes, a necessidade do cliente que vai morar nessa casa. Então é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E fiquem atentos para mais vídeos que eu vou lançar em breve no canal. Tem uma
obra a caminho, né, de uma chácara, que vocês já podem conferir nos shorts o preview dela, do projeto. E obrigado, pessoal. Até mais.